Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, canal 34.3 e também canal 10 pela sua TV a cabo. TV Câmara de Tupã, você já sabe, a TV da cidadania. E hoje nosso TV Câmara tem uma visita muito especial, doutora Thaís Hiraishi, ela que é delegada do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, tupaense ou praticamente tupaense, né, doutora? Tupaense residente, inclusive. Exatamente. Mas não para aqui, né, doutora? Não paro. Graças a Deus, com muito trabalho, né, a gente tem rodado o Estado em prol da fisioterapia, da terapia ocupacional, sempre embasado nesse caráter da descentralização do Conselho Regional de Fisioterapia, né, que hoje é presidida pelo Dr. Rafael Martins Ferres, nosso presidente. Então, a gente roda o Estado para levar as ações, entender as demandas, né, da fisioterapia e da terapia ocupacional hoje. Conselho Regional de Fisioterapia, né? Uma entidade de classe importante, né, do estado de São Paulo. Ela existe em todos os níveis, evidentemente, como outras organizações, né, dessa natureza. Faz a defesa da atividade profissional, o acompanhamento, a fiscalização dessa atividade profissional, mas, sobretudo, nos tempos de tecnologia, né, o Conselho ele é 5.0, né, doutora? 5.0. Ele precisa antecipar as demandas, educar a população, auxiliar os profissionais, ajudar as instituições na formação de novos profissionais. Quer dizer, serviço não falta para um conselho regional que se propõe a ser atuante e dinâmico na sociedade. Exatamente, Carlos. Não falta. A gente tem hoje 100 mil profissionais no estado de São Paulo, né, que são jurisdicionados por nós, do CREFITO 3. São 100 profissionais divididos, né, obviamente, em fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, a gente passa o estado entendendo quais são as demandas desses profissionais para a gente conseguir, de maneira mais assertiva e célere, organizar essas demandas, né, de uma maneira mais prática para eles. O público do Conselho é o profissional e é também a população em geral, né, doutora? Exatamente. Tem esses dois papéis. A gente fala que a fiscalização, ela por muito tempo no nosso Conselho foi uma fiscalização punitiva, né, uma fiscalização... Acho que todos, né, doutora? Foi um sistema todos, extremamente persecutório por anos, né? Então a gente assumiu a gestão aí em 2021. Certo. A gente tinha uma certa resistência desses profissionais que por muitos anos eles vinham sendo, de certa maneira, perseguidos, né, e fiscalizados de uma maneira muito truculenta pelo Conselho. Quando nós assumimos, nós entendemos, o Dr. Rafael Martins Ferres, ele tem esse caráter de uma fiscalização orientativa. Certo. E a gente fala fiscalização orientativa porque não precisa ser uma fiscalização faca no pescoço. Sim. Né? Então a gente vai, entende quais são as dúvidas, entende quais são os problemas, mediante isso a gente orienta. E aí, obviamente, a partir daí começa-se o processo fiscalizatório, né? Não somos lenientes ao erro, né? O que a gente sempre diz, mas a gente procura sempre auxiliar da mão para esse profissional. Tá certo. Doutora Thaís, TV Câmara recebe, tem sempre aí uma ênfase, né? Tem sempre uma ênfase em trazer para você, tupaense, um pouco desse orgulho, né, da nossa cidade. Então nós trazemos pessoas que são destaque no estado de São Paulo por suas atividades profissionais, realizações diversas. E aí vale também contar um pouquinho dessa história, né, de como a doutora Thaís Hiraishi chegou a esse cargo tão relevante, né, dessa carreira que muita gente não conhece muito bem e que hoje vai conhecer um pouquinho mais. Doutora Thaís, como é que nasceu? Como é que foi a transição da Thaís tupaense, jovem estudante, né, para a doutora Thaís, delegada do Conselho? Então, Carlos, eu também estudei, a vida toda eu morei aqui, inclusive a graduação. Onde? Ali perto da Praça Dom Bosco, perto do Tupã Tênis Clube. Quase centro aqui. Centro, é. Eu morei a vida toda lá com os meus pais, os meus avós. Pode falar o nome deles. Eles vão assistir o programa, O meu pai é o Armando, minha mãe é a Diva, e a vida toda a gente morou junto. Eu tenho 2 irmãos daqui também. Me graduei aqui na FADAP-FAP, sou da primeira turma, com muito orgulho. Que legal. Da FADAP-FAP. E aí, após isso, prestei alguns concursos públicos, morei em São Paulo 5 anos, fui concursada na Prefeitura de Santa Isabel. Fiquei lá alguns anos, fiquei na assistência privada junto, depois voltei para cá porque concursei aqui no interior. No CREFITO? Não. Serviço Público Municipal. No Serviço Público Municipal. Da região aqui. Sim. Aí voltei e fiquei por aqui. No ano passado, mais ou menos no meio do ano, surgiu o convite, né, através de uma colega,
que trabalhou comigo lá em São Paulo no serviço público e hoje é conselheira, doutora Cristiane, surgiu esse convite para eu integrar, né, a gestão, enfim, e aí passamos por alguns processos seletivos internos lá do conselho e aí hoje eu estou aqui representando, né, a região com muito orgulho, com muito orgulho. Inclusive, aqui nos nossos bastidores está o Dr. Selman, né? Que é da região também e é tupaense. Olha que legal. Nascido em Tupã, Dr. Selmo. Qualquer dia ele vai estar aqui nessa cadeira. Ah, que bom, que bom. Dr. Selmo é nascido aqui, delegado da região de Araçatuba. Da região de Araçatuba. De Araçatuba. Essas regiões, você estava me contando, doutora, que elas correspondem mais ou menos à DRS. Isso, nós seguimos o Departamento Regional de Saúde, né, até para que a gente consiga se organizar internamente para as visitas nos municípios, para a organização, de poder realmente... porque o estado é muito grande, né, Carlos? Sim. Então a gente precisa se organizar internamente para que a gente consiga atender todas as demandas, né? Então a gente se divide por Departamento Regional de Saúde. Então eu fui nomeada primeiramente no ano passado como delegada aqui da região de Marília, né? E aí depois que surgiu esse convite através do nosso presidente para compor essa parte institucional. Doutora, a gente gosta sempre que traz, né, um profissional aqui, destaque, né, que a população vê, realmente inspira muito os jovens, a gente quer muita audiência jovem na TV Câmara de Tupã, né? Essa carreira, em que momento ela está? Qual é o mapa da profissão do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no estado de São Paulo? Há vagas? Muitas vagas. Hoje a gente tem, de 100 mil profissionais, Carlos, nós temos uma média de 96 mil profissionais fisioterapeutas e 4 mil profissionais terapeutas ocupacionais. Então, o CREFITO também entende que existe a falta de profissionais, né, na terapia ocupacional e, portanto, a gente trabalha também com essa vertente de abertura de cursos para a gente conseguir ofertar mais profissionais para o mercado. Tá? A fisioterapia, a gente sabe que ela está aí presente em diversas áreas. Né? No âmbito hospitalar ficou muito claro na pandemia, no pós-pandemia. Né? Foi quando a nossa profissão foi... Exatamente. Né? Foi quando nós fomos mais enaltecidos, eu creio. Né? E a nossa presença se tornou realmente algo que a população viu que é essencial. Né? Não é um serviço de luxo, como nós éramos vistos anteriormente. Então, a gente segue... A pandemia foi um divisor de águas para a gente da fisioterapia. Tem muito associada a imagem com relação à reabilitação. Sim. Né? Então, hoje a gente trabalha desde a promoção e prevenção de doenças na atenção básica, que a gente crê também que dentro de todo esse escopo, é algo muito importante, porque é algo que viabiliza o paciente não ficar doente. Sim. É a gente pensar em atuar antes desse paciente ter algum problema. Antes da dor, antes da limitação, antes da dificuldade ali, antes do medicamento. Então, nessa parte da educação realmente em saúde, que é algo que a gente batalha bastante, enfatiza bastante, né, nas nossas ações, e mediante um cenário geral, a gente entende que quando a gente trabalha a prevenção de doenças, a gente economiza até financeiramente falando. Sim. A parte orçamentária agradece, seja do setor público ou privado, porque você tem uma economia de medicamento. No caso hospitalar, você tem uma rotatividade de leito maior e isso gera uma economia hospitalar muito grande. Então, a gente trabalha sempre pensando também em enaltecer esse trabalho da atenção primária da fisioterapia. Doutora Thaís, 96 mil fisioterapeutas e apenas 4 mil terapeutas ocupacionais. Mas o que são, o que fazem, né? Vamos detalhar isso para quem está nos acompanhando. Quando é que eu preciso de um terapeuta ocupacional e quando é que eu preciso de um fisioterapeuta? Então, assim, a terapia ocupacional, ela fica bastante voltada também, é uma das diferenças da fisioterapia para a saúde mental. Então, todos esses CAPs, todas essas partes dos RAPs, que depois que houve essa desinstitucionalização, né, dos pacientes psiquiátricos. Tirou dos hospitais fechados e... Exatamente. Então, é o terapeuta ocupacional que, via de regra, está lá nesse local atuando. Né? Toda a parte de reinserção desse usuário dentro de um meio de trabalho, dentro da parte funcional dele, é feita também, é uma prerrogativa do terapeuta ocupacional. Tá bem? Então, a saúde mental, a motricidade fina. Então, exemplo, olha, teve uma lesão na mão. Certo. Então, essa motricidade fina, o terapeuta ocupacional, ele trabalha com muito mais excelência. Restaurar a escrita, a capacidade de escrever. Exatamente, porque o TO, ele tem essa
vertente onde ele pode prescrever e ele pode até trabalhar na construção de órteses de apoio. Então, o paciente não consegue comer sozinho, não consegue escrever. O TO vai lá e auxilia essa parte. Nessa educação inclusiva, nesse modelo que a gente tem agora, né, doutora, está tendo muita demanda, né? Pro TO. Muita. Inclusive, alguns municípios têm terapeutas ocupacionais específicos para a educação. Né? Então, existem... porque a gente sabe que a educação também é uma outra vertente que precisa do terapeuta ocupacional. Né? Não que não precise do fisioterapeuta, Sim. mas o TO ele tem uma atuação muito importante dentro da educação também. Que legal. Bate-papo com a doutora Thaís Hiraishi, tupanhense, delegada regional do Conselho Regional de Fisioterapia e também Terapia Ocupacional. Doutora Thaís, hoje, né, qual é o mapa da profissão em relação à nossa região, né, e as oportunidades de formação aqui próximo? E os nossos profissionais aqui, eles estão alocados onde? Em hospitais, em prefeituras? Eles estão trabalhando em clínicas particulares? Onde eles estão? A nossa cidade, especificamente, ela é um celeiro muito grande, né, de fisioterapeutas, tendo em vista que a gente tem a FAP, né, que forma muitos alunos anualmente. Então, a gente se preocupa, o Conselho também se preocupa com isso. Aonde iremos alocar esses profissionais que estão se formando? Hoje em dia, aqui na nossa região, a grande maioria está dentro do atendimento domiciliar, né, que é quando você se desloca à casa do paciente, certo. Seja porque esse paciente ele não pode sair de casa, não tem condições, ou porque ele tem essa preferência, às vezes, realmente de ser atendido dentro de casa. Existe uma parcela muito grande dentro das prefeituras e na área hospitalar. Né? Nós temos vários hospitais aqui na região, Tupã tem a Santa Casa, tem uma equipe grande de fisioterapeutas lá, Oswaldo Cruz, Sim. Então tem bastante profissional espalhado. A gente sempre fala, mediante conselho, eu sempre digo para os profissionais que eu visito, Carlos, gente, se a gente trabalha direitinho, se a gente se capacita e se a gente está disposto, o trabalho vem. Né? Então, Perfeito, é essa a questão, mesmo. É a gente sempre entender que a gente se formou, Sim. É uma profissão importantíssima e Demais. que tem muito campo, muitas áreas. É uma questão da gente realmente estudar, né, ter isso na cabeça. A gente se formou e a gente precisa dessa educação continuada, a gente precisa realmente fazer a diferença dentro do mercado. Tem oportunidades também para quem busca docência, né, doutora? Muita, porque pode lecionar em vários cursos. Exatamente, temos muitas faculdades próximas aqui. De saúde. Né? Temos a Damantina, que tem o curso de fisioterapia, temos Garça não tem mais, Marília nós temos 2 universidades Sim. de fisioterapia, aqui nós temos, então nós temos Lins, tem fisioterapia, além do que o fisioterapeuta, e aí eu vou falar da formação aqui da FADAP, eu não Sim. sei os demais cursos. A gente sai e a gente pode dar aula para o ensino médio, ensino fundamental. Então, existe essa outra vertente, né, que alguns profissionais, às vezes, seguem também esse lado. E também consegue ajudar a formação de outros profissionais de saúde, né? Exatamente. Pode dar aula para enfermeiro, em algumas disciplinas, pode dar aula para o médico. Exatamente. Pode dar aula para o dentista. Exatamente. E de acordo com a sua especialização. E de acordo com a necessidade, né, do mercado. Eu falo que a gente... Estudar sempre. O fisioterapeuta que fala, olha, eu estou sem emprego, eu não consigo, eu falo, calma, vamos entender aonde é que a gente não está conseguindo, onde está a sua dificuldade. Onde podemos melhorar. De conseguir se alocar no mercado de trabalho, e o CREFITO está aqui também para dar todo esse apoio ao profissional. Tá? Tudo que eles precisarem, eles podem contar comigo, o Dr. Selmo que está aqui, roda o estado comigo. A gente dá todo esse suporte para os profissionais também. Doutora, a gente vai caminhando para esse finalzinho do primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos falar bastante de uma parceria que está sendo assinada entre o CREFITO, já foi assinada, né? Entre o CREFITO e a Prefeitura Municipal aqui de Tupã. Tem parceria também com a Câmara para surgir. Tem com a FADAP-FAP. Com a FADAP-FAP. Então, muitas parcerias aqui em Tupã e esses serão os assuntos principais do nosso próximo bloco. Mas, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que a senhora deixasse aí os serviços do CREFITO São Paulo. Site, telefones, endereço, tudo. Hoje a gente faz tudo via site. E-mail, chamado, denúncia, tudo que a gente faz por lá. Thaís, eu tô com alguma dúvida, pode me acionar. Chega muita denúncia, doutora? Chega bastante denúncia. A gente verifica, obviamente, sempre antes, né? E eu costumo dizer que as denúncias, elas não são ruins.
porque é o que nos traz aqui para entender se aquela denúncia é real ou não e se o usuário está sendo bem assistido ou não. Perfeito. Tá joia? É isso aí. Então vamos para um rápido intervalo, só dá tempo de uma aguinha. A gente volta já já com mais doutora Thaís Hiraishi, delegada regional do CREFITO Tupanense, sendo destaque aí em todo o estado de São Paulo, fazendo um trabalho muito bacana nesse conselho que é tão importante. É rapidão, a gente volta já.